Agora eu vou falar sobre a nova funcionalidade do Gemini, que é a funcionalidade de criação automática de storybooks, que são essas histórias infantis com gravuras. Então a gente de forma automática consegue estar criando uma história como essa, apenas com um prompt. E aí você pode estar fazendo com o personagem que você quiser, com foto ou com brinquedo, com a foto do seu filho, ou se você quiser um personagem que seja parecido com ele, ou de um brinquedo que ele tenha, você pode subir a imagem e pedir um prompt que ele automaticamente vai criar uma história como essa. Então é uma ferramenta muito boa tanto para os pais quanto para educadores ou qualquer pessoa que queira dar vida para histórias, até com seu toque pessoal, utilizando a inteligência artificial. Então, para estar acessando essa funcionalidade, basta a gente acessar a nossa conta do Gemini. E eu estou aqui numa conta paga, mas pode ser também, está disponível também nas contas gratuitas. Então, dentro do Gemini, a gente vai vir em menu e procurar por Gems, ou por esse símbolo de diamante aqui, já que a tradução de Gems seria joias. Então, Gems é uma função do Gemini que é bem similar aos GPTs personalizados do ChatGPT, que muita gente já conhece, que são pré-definições que a gente faz dentro do chat para tarefas específicas. Então a gente pode deixar configurado um prompt, uma sequência de prompts ou comandos para que ele dê respostas. Então ele já traz alguns modelos prontos e agora eles trouxeram como novidade esse modelo do Storybook. Então a gente vai estar clicando aqui e aqui ele traz a definição. Storybook cria livro de figuras para crianças ou adultos seguindo um tema fornecido e podendo opcionalmente adicionar uma faixa etária para o público-alvo ou até um estilo para as imagens. Então aqui ele mesmo já traz uma sugestão de prompt. Minha criança de 7 anos de idade não quer passar a noite na casa da avó. Crie um storybook para ajudá-la com isso. Então bastaria a gente estar clicando aqui. Ele vai selecionar esse prompt. Você pode estar modificando ou incrementando se você quiser. E clicar aqui no botão de enviar que ele já vai começar a gerar esse storybook. Então isso pode ter inúmeras finalidades. A gente pode, por exemplo, estar criando storybooks para explicar algum conceito específico para uma criança de uma idade específica ou ensinar alguma lição para ela. Então aqui como exemplo, eu coloquei crie uma história que explique o sistema solar para meu filho de 3 anos. E aí ele levou cerca de 2 minutos para criar esse storybook. Ele mostra a criação aqui do lado direito, dentro de um Canva. Eu coloquei só isso aqui no prompt, é claro que você pode especificar mais, incrementar mais, eu coloquei só isso no prompt e ele criou esse storybook aqui. No céu, bem lá no alto, vi uma estrelinha muito curiosa chamada Zélia. Todas as noites ela via umas luzes brilhantes que dançavam devagarinho. O que será aquilo? Ela se perguntava. Uma noite Zélia decidiu perguntar para o Sol, o rei de todas as estrelas. Seu Sol, o que são aquelas luzes que dançam por aí? O Sol sorriu e disse, aquela é minha família, a família do Sistema Solar. Quer conhecê-los? E por aí vai, ele vai seguindo a história, aí se apresenta aqui, vai apresentando aqui os planetas. E o storybook é sempre criado nesse formato, num formato aí de 10 páginas, todas elas com figuras aqui do lado esquerdo e um texto curto do lado direito, tipicamente de um livro infantil. Então é muito simples de criar qualquer história que você quiser. E uma vez criado, a gente pode colocar aqui em tela cheia para visualizar melhor. A gente tem a opção, vou clicar aqui em recomeçar, a gente tem a opção de escutar. Ele gera um áudio com o conteúdo do storybook, então vou colocar aqui. No céu, bem lá no alto, vivia uma estrelinha muito curiosa chamada Zélia. Todas as noites, ela via umas luzes brilhantes que dançavam devagarinho. O que será aquilo? Ela se perguntava. Então você poderia estar passando para o seu filho tanto no computador quanto num tablet a história que você criou com áudio. Você poderia tanto estar contando para ele quanto colocando em formato de áudio. E aí você também tem a opção de compartilhar essa história que você criou. E aí qualquer pessoa, ele vai gerar um link aqui público. E aí qualquer pessoa com esse link vai poder estar acessando essa sua história. E a gente tem também a opção de exportar em PDF. Então a gente vem aqui em imprimir. Aí você vai ver essa barra azul clara aqui carregando. Ele demora geralmente cerca de 1 minuto ou um pouco menos. Uma coisa importante é você não sair da página quando ele estiver carregando. Pode ser que não dê erro, mas aconteceu algumas vezes comigo de eu sair da página do Gemini e ele parar de carregar aqui, parar de gerar, ou aparecer alguma imagem com erro. Então o ideal é que quando você peça para gerar aqui, enquanto ele mostra essa mensagem preparando seus contos, que você espere ele terminar. Mas como eu já fiz o download dessa história, vou mostrar aqui como ficou. Então tá aqui, essa aqui já é a versão em PDF. E você pode estar imprimindo para ficar com a versão física, né? Você pode juntar de repente também várias histórias e fazer uma encadernação ou mesmo gerar um livro físico com todas as histórias que você criou. E aqui também, se você quiser uma história maior de 10 páginas, você vai ter que pedir para ele gerar uma nova história como continuação dessa história que ele criou.
Então aqui na nossa história, o Sol apresenta para a estrela os planetas do Sistema Solar. Então a gente poderia estar vindo aqui no campo do chat e pedir uma nova história como continuação dessa. E aí ele vai criar um outro storybook, ele vai numerar novamente de 1 a 10 aqui nas páginas, mas você poderia estar fazendo o download e juntando as histórias para fazer uma história maior. Mas o que pode ficar, na verdade, até mais interessante é a gente estar subindo as próprias imagens que a gente quer que ele crie a história baseado nelas. Então você pode adicionar aqui como arquivo a foto, por exemplo, do seu filho e pedir para ele gerar uma história com a foto dele. Ou caso você não queira estar colocando a foto do seu filho aqui na ferramenta, você pode estar pegando um desenho muito parecido com o seu filho, pedindo para ele gerar um desenho parecido com o do seu filho e pedir para ele criar a história baseada nesse desenho. Ou a gente pode também estar pegando um desenho feito pelo seu filho. Aqui eu peguei um exemplo de um desenho infantil. Então eu peguei esse desenho aqui na internet, que é um desenho que dá para ver que foi feito por uma criança. Eu subi esse desenho no Gemini e pedi para ele criar o storybook baseado nesse desenho. E aí você pode especificar a história que você quer. Eu, no caso, não fiz especificação nenhuma, eu simplesmente subi o desenho e coloquei o prompt. Cria uma história com esse personagem Thomas, criado pelo meu filho. E aí ele trouxe esse resultado aqui. Ele trouxe um personagem realmente com as mesmas características desse desenho. E o mais interessante é que ele criou uma história que faz sentido com a imagem que eu mandei, que é um boneco criado aparentemente aí com giz de cera. Então ele trouxe essa história aqui, o mundo colorido de Thomas, e ele colocou: este é o Thomas, ele vive num mundo todo branco, mas tem uma caixa de lápis de cera mágicos para colorir. Hoje ele decidiu começar pelo chão. E ele vai seguindo a história aí, mostrando o garoto desenhando as coisas no mundo. Então a gente vê que ele não criou uma história de qualquer jeito, ele tentou utilizar o contexto da imagem para criar uma história baseada nela. Então imagina que seu filho aí começa a aprender a desenhar e cada desenho dele você pode criar uma história, ou uma história criada até pelo seu próprio filho. Você pode estar colando ela aqui como prompt para ele estar gerando. E aqui o limite vai ser a sua imaginação. Você pode, por exemplo, pegar fotos de viagem de família, subir aqui e pedir para ele criar a história da viagem que vocês fizeram. Você pode, por exemplo, pegar a imagem de um brinquedo que seu filho goste muito e dar vida para aquele brinquedo, pedir para ele criar uma história aqui baseada naquele brinquedo. Eu peguei uma outra imagem aqui como exemplo. Então eu peguei a imagem aqui de um ursinho de pelúcia. Vamos supor que o seu filho tenha esse ursinho aqui como brinquedo que ele goste muito. Então você pode pegar uma foto aí do brinquedo dele. E eu subi essa imagem aqui e coloquei: cria uma história com esse ursinho de pelúcia do meu filho. O ursinho não queria ir para a escola, mas a mãe dele explicou como era importante. Então estou colocando prompts aí bem simples. E aí ele gerou aqui a história, a aventura escolar de Theo. Levou cerca de 2 minutos e tá aí a história toda pronta, com a mãe aí do ursinho explicando para ele por que era importante ir para a escola e por que era legal ir para a escola. E aí ele usou aí como modelo o ursinho da imagem, inclusive colocando a gravatinha aqui nele. E aí a gente pode estar colocando para ele escutar aqui em qualquer dispositivo ou estar imprimindo aí para ler, seja para o seu filho, para os seus alunos, se você for um professor. E aí tem inúmeros casos de uso como ferramenta educacional, como eu falei. Você pode usar esse storybook para explicar tópicos complexos para crianças, como o exemplo que eu dei do Sistema Solar. Ensinar lições de vida, se tem alguma coisa que você está querendo, algum valor que você esteja querendo ensinar para a criança, você pode fazer isso através de uma história, com um personagem que ele goste, como a importância da gentileza, por exemplo. Pode usar para estimular a criatividade, incentivando as crianças a desenharem os próprios personagens e em seguida você usar esses storybooks para dar vida para o personagem que ela cria. Pode usar as suas próprias fotos de família também. Então é isso, essa foi a nova função de criação de storybooks do Gemini, disponível para todos os planos aí, inclusive as contas grátis. Vou ficar por aqui, um abraço e até a próxima.